A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Me chamo Landage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja o benefício que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor. E os que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 170, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 170 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós para provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Gratidão pela sua presença, Henrique, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra, amém, quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes
nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar ao Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro dos 66 livros da Escritura Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Primeira Pedro com 5 capítulos e Provérbios com 31 capítulos. Primeira Pedro, vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, contém 25 versículos. O Senhor Jesus, a pedra viva, deixando, pois, toda malícia, engano, fingimentos e invejas de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por eles crescer para a salvação. Agora que já provais que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada da verdade, pelos homens, mas para com o Senhor Deus, eleita e preciosa. Glórias ao Senhor Deus. O segundo livro de hoje é o livro de Provérbios, que contém 31 capítulos. Vamos ao capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. Que contém 35 versículos. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba.
O que anda na retidão teme o Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio o preservarão. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi a abundância de colheitas. Mas lembrando que nós trabalhamos com numerologia, com a Bíblia Sagrada, como ela é, número, tempo, quantidade e matemática. Eu estarei lendo somente 4 versículos. Com a Bíblia Sagrada, como ela é, tempo, números, quantidade e matemática. Eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e também levar a presença do Senhor Deus, e assim levar a presença do Senhor Deus e do Espírito Santo de verdade e de anjos celestiais para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. O capítulo 14 do livro de Provérbios contém 35 versículos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Henry. A oração é a oração 1. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas e os lugares que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Bom. Vamos dar início ao sorteio. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28
e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor. E os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares. Sejam todos muito bem-vindos. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Vamos ao livro para esses rebanhos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor. Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. O capítulo 6 do livro de Marcos contém 56 versículos. Mas lembrando que, como nós trabalhamos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 6. O Senhor Jesus retira-se para Nazaré. Partindo dali, o Senhor Jesus para a sua terra e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvindo admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs e escandalizavam-se por causa dele? O Senhor Jesus, porém, lhe disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. 1,69, 2,70, 1,69, 2,70, 2,70, 1,69. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Miqueias, com 7 capítulos. Capítulo 2.
Miqueias capítulo 2, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. O capítulo 2 contém 13 versículos. Ai daqueles que nas suas camas tramam a iniquidade, maquinam o mal. A luz da alva o praticam porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa. E a uma pessoa é a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: projetam mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia surgirá um provérbio contra vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo. Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos os rebeldes. Trinta e quatro, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Amós com 9 capítulos. Contém 16 versículos. Palavra de Amós que estava entre os pastores. Perdão, deixa eu ir ao capítulo. Capítulo 9. Amós, capítulo 9. Para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Amós, capítulo 9. Que contém 15 versículos. Israel será destruído. Vi o Senhor em pé junto ao altar, e ele me disse: fere os capitéis para que estremeça os umbrais, fazer tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum conseguirá escapar, ainda que cave até as profundezas da sepultura. A minha mão os tirará dali. Ainda que suba do céu, ali os farei descer. Ainda que se esconda no cume do Carmelo, eu o buscarei, dali o tirarei. Ainda que se oculte os meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem, serpente, e ela os morderá. Ainda que vão para o exílio diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mates. Eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, não para o bem. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. 1 João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 João. Capítulo 3. Para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é a verdadeira palavra revelada. O livro de 1 João, capítulo 3, vai para o rebanho santo de número 28. Você que escolheu ser parte do 44. E você que escolheu ser parte do 27 e do 43. 1 João, capítulo 3, que contém 18 versículos, o dia do Senhor. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham se arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas que não deveis ser em santidade e piedade. Glórias ao Senhor Deus.
16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55, Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 5, Lamentações, capítulo 5. Contém 22 versículos. Para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. Tu, ó Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração, porque sempre te esquece de nós. Porque nos desampara por tanto tempo? Restaura-nos, ó Senhor, a ti, para aí que tornemos retorno aos nossos dias como dantes. A menos que nos tenhas rejeitado totalmente e esteja sobremaneira irado contra nós. Glórias ao Senhor Deus. 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. O perigo da falta de atenção. Hebreus, capítulo 2, contém 18 versículos. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que um tempo algum nos desviemos delas, pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Também o Senhor Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, destruídos segundo a sua vontade. 22, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. A alegria santa, que contém 21 versículos. Filipenses, capítulo 3. A alegria santa. Quanto aos mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós que servimos ao Senhor Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Que contém 17 versículos para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. A impiedade dos últimos tempos, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos,
sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. 36 e 35, 36 e 35, vamos ao livro. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 13. Neemias, capítulo 13. Para o rebanho santo de número 36 e 35. Capítulo 13 do livro de Neemias. Contém 31 versículos. As últimas reformas de Neemias. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou escrito nele que amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação do Senhor Deus, porque não deram pão e água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para o amaldiçoar. Contudo, nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles esta lei, excluíram de Israel todos de descendência estrangeira. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, foram encarregados dos depósitos do templo do nosso Deus, sendo parente próximo de Tobias. 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Juízes com 21 capítulo. Capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Que contém 40 versículos. Jefté vence os amonitas. Era então Jefté o gileadita valente e valoroso. Seu pai era Gileade, a sua mãe era uma prostituta, também a mulher de Gileade. Lhe deu filhos, os quais, quando já grande, repeliram Jefté. E lhe disseram: não herdarás nada à nossa família, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou da terra de Tobi, onde homens levianos se ajuntaram e a ele o seguiam. Alguns dias mais tarde, quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Vamos ao livro. Judas com um capítulo. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia como ela é, tempo, quantidade e matemática em números, eu estou lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 14, 58, 13 e 57, Judas com um capítulo. Que contém 25 versículos. Assim também contra os ímpios e falsos mestres. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais, e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, difamam tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural com os animais irracionais, até nisso se corrompem.
4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 3. Malaquias capítulo 3 contém 18 versículos. O dia do juízo. Vede, eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda e que subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eu me chegarei a vós para o juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 18, 54, 17 e 53. Sejam vocês parte desse rebanho, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70, para você receber um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação. Seja muito bem-vinda, Camila, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. O capítulo 1 do livro de Gálatas contém 24 versículos, a inconstância dos Gálatas. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca dos que vos escrevo diante do Senhor Deus, testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, somente tinha ouvido dizer: aqueles que antes nos perseguiam agora anunciam a fé que outrora procurava destruir, glorificavam ao Senhor Deus a meu respeito. Glórias ao Senhor Deus. 26, 46, 25 e 45. Deuteronômio com 34 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 24, Deuteronômio, capítulo 24, para o rebanho santo número 26, 46, 25 e 45. O capítulo 34 do livro de Deuteronômio, 24 do livro de Deuteronômio. Contém 22 versículos. O divórcio. Se um homem tomar uma mulher, casasse com ela e esta depois deixar de lhe agradar por ter ele achado nela qualquer coisa indecente, este lhe escreverá uma carta de divórcio e dará na mão, despedindo da sua casa. Se uma vez saída da casa dele, foi se casar com outro homem, este também a rejeitar, escrevendo-lhe uma carta de divórcio e der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, porque ficou contaminada. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor, o teu Deus, te dará por herança.
Glórias ao Senhor Deus. 19, 50, 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 2. Atos, capítulo 2. Que contém 47 versículos. A descida do Espírito Santo. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como um vento muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre a cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem, mais uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito. 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho,
pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio. Para o Rebanho Santos, número 30, 42, 29 e 41, o livro é o livro de Cantares. Vamos ao capítulo. Capítulo 8. Cantares, capítulo 8. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, tempo, quantidade, matemática e números, estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Cantares, capítulo 8, para o Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. O capítulo 8 do livro de Cantares contém 14 versículos. Eu sou um muro e os meus seios como as suas torres, assim tornei-me aos olhos dele, como aquela que traz prazer. Teve Salomão uma vinha em Baal-Hamon, entregou a uns guardas e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata, mas a vinha que tenho está ao meu dispor. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, as 200 para os guardas do seu fruto. Ó, tu que habitas nos jardins, meus companheiros te ouvem atentos, fazem-me ouvir a tua voz. Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo. Eu, filho das gazelas, sobre os montes dos aromas. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vinda, Bruna. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 864, 7 e 63. 864, 7 e 63. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1.
Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. O capítulo 1 contém 12 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai no Senhor Jesus o Cristo, graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus o Cristo. Ação de graças e oração. Sempre devemos, irmãos, dar graça ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de nós nas igrejas do Senhor Deus por causa da nossa paciência e fé e de todas as pessoas. Glórias ao Senhor Deus. 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 3 contém 13 versículos. A missão de Timóteo. Pois agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, que ação de graças podemos dar ao Senhor Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando incessantemente de noite e de dia para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus nos abra um caminho até vós. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor Deus e Salvador Senhor Jesus o Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno. Seja onde estiver e essas vidas sejam livres em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Primeira Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, que contém 20 versículos. O que, porém, se une ao Senhor é o Espírito com ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente do Senhor Deus, não sois de vós mesmo, foste comprados por bom preço, glorificai, pois o Senhor Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem ao Senhor Deus. 1 Samuel com 31 capítulo. Primeira Samuel, vamos ao capítulo. Capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9, que é o último livro de hoje, que contém 27 versículos. Saul encontra-se com Samuel. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é um homem de quem te falei, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel na entrada da cidade e pediu: Mostre-me, por favor, onde é a casa do vidente. Respondeu Samuel a Saul: Eu sou o vidente. Sobe na minha frente ao altar, pois hoje comerás comigo e pela manhã te despedirei. E tudo que está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias foram perdidas, não te preocupes com elas, já foram achadas, mas para quem é tudo o que é desejável em Israel, não é para ti e para toda a família de teu pai. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22.
Pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. O 12, você que mentalizou o 12, 1 Pedro capítulo 2. Você que mentalizou o 9, Provérbios capítulo 14. Você que mentalizou o 16, Marcos capítulo 6. Você que mentalizou o 20, vai meditar no livro de Miqueias capítulo 2. O 1, Amós capítulo 9. O 7, 1 João capítulo 3. O 19, Lamentações capítulo 5. O 3, Hebreus capítulo 2. O 22, Filipenses capítulo 3. Você que mentalizou o 17, 2 Timóteo capítulo 3. O 15, Neemias capítulo 13. O 14, Juízes capítulo 11. Você que mentalizou e escolheu o número 6, vai meditar no livro de Judas com um capítulo. Você que mentalizou o 21, vai meditar no livro de Malaquias capítulo 3. Você que mentalizou e escolheu o 18, vai meditar no livro de Gálatas capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 4, Deuteronômio 24. Você que mentalizou o 10, vai meditar no livro de Atos capítulo 2. Você que mentalizou e escolheu o número 8, vai meditar no livro de Cantares capítulo 8. Você que mentalizou e escolheu o 13, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 3. Você que mentalizou o 5, 1 Coríntios capítulo 6. O 11, 1 Samuel capítulo 9. E eu vou ler para vocês os nossos avisos. Atenção a todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois serão sorteadas quais delas serão transmitidas no sábado e no domingo, as lives da semana. Será sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives. Assim o Senhor pode falar grandemente ao seu coração e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Eu já vou repetir os números que foram sorteados, mas antes eu vou ler um dos nossos desafios. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta, segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Mas eu irei apresentar mais uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 12, 1 Pedro, capítulo 2, o 9, Provérbios, capítulo 14, o 16, Marcos 6, o 9, Miqueias, capítulo 2, o 1, Amós, capítulo 9, o 7, 1 João 3, o 19, Lamentações 5, o 3, Hebreus 2, o 22, Filipenses 3, o 17, 2 Timóteo 3, o 15, Neemias 13, o 14, Juízes 11, o 6, Judas, o 21, Malaquias, capítulo 3, o 18, Gálatas, capítulo 1, o 4, Deuteronômio, capítulo 24, o 10, Atos, capítulo 2, o 8, Cantares, capítulo 8, o 13, 2 Tessalonicenses 1, o 2, 1 Tessalonicenses 3, o 5, 1 Coríntios 6, o 11, 1 Samuel 9. Glórias ao Senhor Deus. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, vocês também da Angola, Estados Unidos, da França, da Dinamarca, da África do Sul, vocês também do Japão e todos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.